Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado Virginius. Publicado no ano de 1864. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. Virginius. Narrativa de um advogado. Capítulo 1. Não me correu tranquilo o São João de 1850. 2 semanas antes do dia em que a igreja celebra o evangelista, recebi pelo correio o seguinte bilhete, sem assinatura e de letra desconhecida. O doutor é convidado a ir à vila de tomar conta de um processo. O objeto é digno do talento e das habilitações do advogado. Despesas e honorários ser-lhe-ão satisfeitos antecipadamente, mal puser pé no estribo. O réu está na cadeia da mesma vila e chama-se Julião. Note que o doutor é convidado a ir defender o réu. Li e reli este bilhete, ou voltei-o em todos os sentidos, comparei a letra com todas as letras dos meus amigos e conhecidos. Nada pude descobrir. Entretanto, picava-me a curiosidade. Luzia-me um romance através daquele misterioso e anônimo bilhete. Tomei uma resolução definitiva. Ultimei uns negócios, dei de mão outros, e 8 dias depois de receber o bilhete tinha à porta um cavalo e um camarada para seguir viagem. No momento em que me dispunha a sair, entrou-me em casa um sujeito desconhecido, e entregou-me um rolo de papel contendo uma avultada soma, importância aproximada das despesas e dos honorários. Recusei apesar das instâncias, montei a cavalo e parti. Só depois de ter feito algumas léguas é que me lembrei de que justamente na vila que eu ia morava um amigo meu, antigo companheiro da academia, que se votará, 8 anos antes, ao culto da deusa Ceres, como se diz em linguagem poética. Poucos dias depois apeava eu à porta do referido amigo. Depois de entregar o cavalo aos cuidados do camarada, entrei para abraçar o meu antigo companheiro de estudos, que me recebeu alvoroçado e admirado. Depois da primeira expansão, apresentou-me ele a sua família, composta de mulher e uma filhinha, esta retrato daquela, e aquela retrato dos anjos. Quanto ao fim da minha viagem, só lhe expliquei depois que me levou para a sala mais quente da casa, onde foi ter comigo uma chávena de excelente café. O tempo estava frio, ou lembro que estávamos em junho. Envolvi-me no meu capote, e a cada gota de café que tomava fazia uma revelação. Aqui vens. Aqui vens. Perguntava-me ele. Vais sabê-lo. Creio que há um romance para deslindar. Há 15 dias recebi no meu escritório, na corte, um bilhete anônimo em que se me convidava com instância a vir a esta vila para tomar conta de uma defesa. Não pude conhecer a letra, era desigual e trêmula, como escrita por mão cansada. Tens o bilhete contigo? Tenho. Tirei do bolso o misterioso bilhete e entreguei-o aberto ao meu amigo. Ele, depois de lê-lo, disse: é a letra de pai de todos. Quem é pai de todos? É um fazendeiro destas paragens, o velho Pio. O povo dá-lhe o nome de pai de todos, porque o velho Pio o é na verdade. Bem dizia eu que há romance no fundo. Que faz esse velho para que lhe deem semelhante título? Pouca coisa. Pio é, por assim dizer,
a justiça e a caridade fundidas em uma só pessoa. Só as grandes causas vão ter as autoridades judiciárias, policiais ou municipais, mas tudo o que não sai de certa ordem é decidido na fazenda de Pio, cuja sentença todos acatam e cumprem. Seja ela contra Pedro ou contra Paulo, Paulo e Pedro submetem-se, como se fora uma decisão divina. Quando 2 contendores saem da fazenda de Pio, saem amigos. É caso de consciência aderir ao julgamento de Pai de todos. Isso é como juiz. O que é ele como homem caridoso? A fazenda de Pio é o asilo dos órfãos e dos pobres. Ali se encontra o que é necessário à vida, leite e instrução às crianças, pão e sossego aos adultos. Muitos lavradores nestas 6 léguas cresceram e tiveram princípio de vida na fazenda de Pio. É a um tempo Salomão e São Vicente de Paulo. Engoli a última gota de café, e fitei no meu amigo olhos incrédulos. Isto é verdade? Perguntei. Pois dúvidas. É que me dói sair tantas léguas da corte, onde esta história encontraria incrédulos, para vir achar neste recanto do mundo aquilo que devia ser comum em toda a parte. Põe de parte essas reflexões filosóficas. Pio não é um mito, é uma criatura de carne e osso, vive como vivemos, tem 2 olhos, como tu e eu. Então esta carta é dele? A letra é. A fazenda fica perto? O meu amigo levou-me à janela. Fica daqui a 1/4 de légua, disse. Olha, é por detrás daquele morro. Nisto passava por baixo da janela um preto montado em uma mula, sobre cujas ancas saltavam 2 canastras. O meu amigo debruçou-se e perguntou ao negro. Teu senhor está em casa? Está, sim, senhor, mas vai sair. O negro foi caminho, e nós saímos da janela. É escravo de Pio? Escravo é o nome que se dá, mas Pio não tem escravos, tem amigos. Olham-no todos como se fora um deus. É que em parte alguma houve nunca mais brando e cordial tratamento a homens escravizados. Nenhum dos instrumentos de ignomínia que por aí se aplicam para corrigi-los existem na fazenda de Pio. Culpa capital ninguém comete entre os negros da fazenda, há alguma falta venial que haja, Pio aplica apenas uma repreensão tão cordial e tão amiga, que acaba por fazer chorar o delinquente. Houve mais, Pio estabeleceu entre os seus escravos uma espécie de concurso que permite a um certo número libertar-se todos os anos. Acreditarás tu que lhes é indiferente viver livres ou escravos na fazenda, e que esse estímulo não decide nenhum deles, sendo que, por natural impulso, todos se portam dignos de elogios? O meu amigo continuou a desfiar as virtudes do fazendeiro. Meu espírito aprendia-se cada vez mais de que eu ia entrar em um romance. Finalmente o meu amigo dispunha-se a contar-me a história do crime em cujo conhecimento devia eu entrar daí a poucas horas. Detive-o. Não, disse-lhe, deixa-me saber de tudo por boca do próprio réu. Depois compararei com o que me contarás. É melhor. Julião é inocente. Inocente? Quase. Minha curiosidade estava excitada ao último ponto. Os autos não me tinham tirado o gosto pelas novelas, e eu achava-me feliz por encontrar no meio da prosa judiciária, de que andava cercado, um assunto digno da pena de um escritor. Onde é a cadeia? Perguntei. É perto, respondeu-me, mas agora é quase noite, ou melhor é que descanses, amanhã é tempo. Atendi a este conselho. Entrou nova porção de café.
tomamo-lo entre recordações do passado, que muitas eram. Juntos vimos florescer as primeiras ilusões, e juntos vimos dissiparem-se as últimas. Havia de que encher não uma, mas 100 noites. Aquela passou-se rápida, e mais ainda depois que a família toda veio tomar parte em nossa íntima confabulação. Por uma exceção, de que fui causa, a hora de recolher foi à meia-noite. Como é doce ter um amigo! Dizia eu pensando no conde de Maistre, e retirando-me para o quarto que me foi destinado. Capítulo 2. No dia seguinte, ainda vinha rompendo a manhã, já eu me achava de pé. Entrou no meu quarto um escravo com um grande copo de leite tirado minutos antes. Em poucos goles o devorei. Perguntei pelo amigo, e disse-me o escravo que já se achava de pé. Mandei-o chamar. Será cedo para ir à cadeia? Perguntei mal o vi assomar à porta do quarto. Muito cedo. Que pressa tamanha! É melhor aproveitarmos a manhã, que está fresca, e irmos dar um passeio. Passaremos pela fazenda de Pio. Não me desagradou a proposta. Acabei de vestir-me e saímos ambos. 2 mulas nos esperavam à cancela, espertas e desejosas de trotar. Montamos e partimos. 3 horas depois, já quando o sol dissipara as nuvens de neblina que cobriam os morros como grandes lençóis, estávamos de volta, tendo eu visto a bela casa e as esplêndidas plantações da fazenda do velho Pio. Foi este o assunto do almoço. Enfim, dado ao corpo preciso descanso, e alcançada a necessária licença, dirigi-me à cadeia para falar ao réu Julião. Sentado em uma sala onde a luz entrava escassamente, esperei que chegasse o misterioso delinquente. Não se demorou muito. No fim de um quarto de hora estava diante de mim. 2 soldados ficaram à porta. Mandei sentar o preso, e, antes de entrar em interrogatório, empreguei uns 5 minutos em examiná-lo. Era um homem trigueiro, de mediana estatura, magro, débil de forças físicas, mas com uma cabeça e um olhar indicativos de muita energia moral e alentado ânimo. Tinha um ar de inocência, mas não da inocência abatida e receosa, parecia antes que se glorificava com a prisão, e afrontava a justiça humana, não com a impavidez do malfeitor, mas com a daquele que confia na justiça divina. Passei a interrogá-lo, começando pela declaração de que eu ia para defendê-lo. Disse-lhe que nada ocultasse dos acontecimentos que o levaram à prisão, e ele, com uma rara placidez de ânimo, contou-me toda a história do seu crime. Julião fora um daqueles a quem a alma caridosa de Pio dera sustento e trabalho. Suas boas qualidades, a gratidão, o amor, o respeito com que falava e adorava o protetor não ficaram sem uma paga valiosa. Pio, no fim de certo tempo, deu a Julião um sítio que ficava pouco distante da fazenda. Para lá fora morar Julião com uma filha menor, cuja mãe morrera em consequência dos acontecimentos que levaram Julião a recorrer à proteção do fazendeiro. Tinha a pequena 7 anos. Era, dizia Julião, a mulatinha mais formosa daquelas 10 léguas em redor. Elisa, era o nome da pequena, completava a trindade do culto de Julião, ao lado de Pio e da memória da mãe finada. Laborioso por necessidade e por gosto, Julião bem depressa viu frutificar o seu trabalho. Ainda assim não descansava. Queria, quando morresse, deixar um pecúlio à filha. Morrer sem deixá-la amparada era o sombrio receio que o perseguia. Podia acaso contar com a vida do fazendeiro Esmoler? Este tinha um filho, mais velho 3 anos que Elisa. Era um bom menino,
educado sob a vigilância de seu pai, que desde os tenros anos inspirava-lhe aqueles sentimentos a que devia a sua imensa popularidade. Carlos e Elisa viviam quase sempre juntos, naquela comunhão da infância que não conhece desigualdades nem condições. Estimavam-se deveras, a ponto de sentirem profundamente quando foi necessário a Carlos ir cursar as primeiras aulas. Trouxe o tempo as divisões, e anos depois, quando Carlos apeou à porta da fazenda com uma carta de bacharel na algibeira, uma esponja se passará sobre a vida anterior. Elisa, já mulher, podia avaliar os nobres esforços de seu pai, e concentrara todos os afetos de sua alma no mais respeitoso amor filial. Carlos era homem. Conhecia as condições da vida social, e desde os primeiros gestos mostrou que abismo separava o filho do protetor da filha do protegido. O dia da volta de Carlos foi dia de festa na fazenda do velho Pio. Julião tomou parte na alegria geral, como toda a gente, pobre ou remediada, dos arredores. E a alegria não foi menos pura em nenhum, todos sentiam que a presença do filho do fazendeiro era a felicidade comum. Passaram-se os dias. Pio não se animava a separar-se de seu filho para que este seguisse uma carreira política, administrativa ou judiciária. Entretanto, notava-lhe muitas diferenças em comparação com o rapaz que, anos antes, lhe saíra de casa. Nem ideias, nem sentimentos, nem hábitos eram os mesmos. Cuidou que fosse um resto da vida escolástica, e esperou que a diferença da atmosfera que voltava a respirar e o espetáculo da vida simples e chã da fazenda o restabelecessem. O que o magoava sobretudo é que o filho bacharel não buscasse os livros, onde pudesse, procurando novos conhecimentos, entreter uma necessidade indispensável para o gênero de vida que ia encetar. Carlos não tinha mais que uma ocupação e uma distração, da caça. Levava dias e dias a correr o mato em busca de animais para matar, e nisso fazia consistir todos os cuidados, todos os pensamentos, todos os estudos. Ao meio-dia era certo vê-lo chegar ao sítio de Julião, e aí descansar um bocado, conversando sobranceiro com a filha do infatigável lavrador. Este chegava, trocava algumas palavras de respeitosa estima com o filho de Pio, oferecia-lhe parte do seu modesto jantar, que o moço não aceitava, e discorria, durante a refeição, sobre os objetos relativos à caça. Passavam as coisas assim sem alteração de natureza alguma. Um dia, ao entrar em casa para jantar, Julião notou que sua filha parecia triste. Reparou, e viu-lhe os olhos vermelhos de lágrimas. Perguntou o que era. Elisa respondeu que lhe doía a cabeça, ou mais durante o jantar, que foi silencioso. Julião observou que sua filha enxugava furtivamente algumas lágrimas. Nada disse, ou mais, terminado o jantar, chamou-a para junto de si e, com palavras brandas e amigas, exigiu-lhe que dissesse o que tinha. Depois de muita relutância, Elisa falou: Meu pai, o que eu tenho é simples. O Sr. Carlos, em quem comecei a notar mais amizade que ao princípio, declarou-me hoje que gostava de mim, que eu devia ser dele, que só ele me poderia dar tudo quanto eu desejasse, e muitas outras coisas que eu nem pude ouvir. Tal foi o espanto com que ouvi as suas primeiras palavras. Declarei-lhe que não pensasse coisas tais. Insistiu ou repeliu. Então, tomando um ar carrancudo, saiu, dizendo-me: vais de ser minha. Julião estava atônito. Inquiriu sua filha sobre todas as particularidades da conversa referida. Não lhe restava dúvida acerca dos maus intentos de Carlos. Mas como de um tão bom pai pudera sair tão mau filho, perguntava ele.
E esse próprio filho não era bom antes de ir para fora? Como exprobrar-lhe a sua má ação? E poderia fazê-lo. Como evitar a ameaça? Fugir do lugar em que morava o pai não era mostrar-se ingrato? Todas estas reflexões passaram pelo espírito de Julião. Via o abismo a cuja borda estava, e não sabia como escapar-lhe. Finalmente, depois de animar e tranquilizar sua filha, Julião saiu, de plano feito, na direção da fazenda, em busca de Carlos. Este, rodeado por alguns escravos, fazia limpar várias espingardas de caça. Julião, depois de cumprimentá-lo alegremente, disse que lhe queria falar em particular. Carlos estremeceu, mas não podia deixar de ceder. Que me queres, Julião? Disse depois de se afastar um pouco do grupo. Julião respondeu. Senhor Carlos, venho pedir-lhe uma coisa, por alma de sua mãe. Deixe minha filha sossegada. Mas que lhe fiz eu? Titubeou Carlos. Oh! Não negue, porque eu sei. Sabe o que? Sei da sua conversa de hoje. Mas o que passou, passou. Fico sendo seu amigo, mais ainda, se me não perseguir a pobre filha que Deus me deu. Promete? Carlos esteve calado alguns instantes. Depois. Basta, disse, confesso-te, Julião, que era uma loucura minha de que me arrependo. Vai tranquilo, respeitarei tua filha como se fosse morta. Julião, na sua alegria, quase beijou as mãos de Carlos. Correu a casa e referiu à sua filha a conversa que tivera com o filho de pai de todos. Elisa, não só por si como por seu pai, estimou o pacífico desenlace. Tudo parecia ter voltado à primeira situação. As visitas de Carlos eram feitas nas horas em que Julião se achava em casa e, além disso, a presença de uma parenta velha, convidada por Julião, parecia tornar impossível nova tentativa da parte de Carlos. Uma tarde, 15 dias depois do incidente que narrei acima, voltava Julião da fazenda do Velho Pio. Era já perto da noite. Julião caminhava vagarosamente, pensando no que lhe faltaria ainda para completar o pecúlio de sua filha. Nessas divagações, não reparou que anoitecera. Quando deu por si, ainda se achavam umas boas braças distante de casa. Apressou o passo. Quando se achava mais perto, ouviu uns gritos sufocados. Deitou a correr e penetrou no terreiro que circundava a casa. Todas as janelas estavam fechadas, mas os gritos continuavam cada vez mais angustiosos. Um vulto passou-lhe pela frente e dirigiu-se para os fundos. Julião quis segui-lo, mas os gritos eram muitos, e de sua filha. Com uma força difícil de crer em corpo tão pouco robusto, conseguiu abrir uma das janelas. Saltou, e eis o que viu. A parenta que convidará a tomar conta da casa estava no chão, atada, amordaçada, exausta. Uma cadeira quebrada, outras em desordem. Minha filha! Exclamou ele. E atirou-se para o interior. Elisa debatia-se nos braços de Carlos, mas já sem forças nem esperanças de obter misericórdia. No momento em que Julião entrava por uma porta, entrava por outra um indivíduo mal conceituado no lugar, e até conhecido por assalariado nato de todas as violências. Era o vulto que Julião vira no terreiro. E outros haviam ainda, que apareceram a um sinal dado pelo primeiro, mal Julião entrou no lugar em que se dava o triste conflito da inocência com a perversidade.
Julião teve tempo de arrancar Elisa dos braços de Carlos. Cego de raiva, travou de uma cadeira e ia atirar-lhe, quando os capangas, entrados a este tempo, o detiveram. Carlos voltará a si da surpresa que lhe causará a presença de Julião. Recobrando o sangue frio, cravou os olhos odientos no desventurado pai, e disse-lhe com voz sumida: Hás de pagar-me. Depois, voltando-se para os ajudantes das suas façanhas, bradou: Amarrem-no. Em 5 minutos foi obedecido. Julião não podia lutar contra 5. Carlos e 4 capangas saíram. Ficou um de vigia. Uma chuva de lágrimas rebentou dos olhos de Elisa. Doía-lhe na alma ver seu pai atado daquele modo. Não era já o perigo a que escapar o que a comovia, era não poder abraçar seu pai livre e feliz. E por que estaria atado? Que intentava Carlos fazer? Matá-lo? Estas lúgubres e aterradoras ideias passaram rapidamente pela cabeça de Elisa. Entre lágrimas comunicou-as a Julião. Este, calmo, frio, impávido, tranquilizou o espírito de sua filha, dizendo-lhe que Carlos poderia ser tudo, menos um assassino. Seguiram-se alguns minutos de angustiosa espera. Julião olhava para sua filha e parecia refletir. Depois de algum tempo, disse: Elisa, tens realmente a tua desonra por uma grande desgraça? Oh! Meu pai! Exclamou ela. Responde, se te faltasse a pureza que recebeste do céu, considerar-te-ias a mais infeliz de todas as mulheres? Sim, sim, meu pai. Julião calou-se. Elisa chorou ainda. Depois voltou-se para a sentinela deixada por Carlos e quis implorar-lhe misericórdia. Foi atalhada por Julião. Não peças nada, disse este. Só há um protetor para os infelizes, é Deus. Há outro depois dele, mas esse está longe. Ó, Pai de todos, que filho te deu o Senhor? Elisa voltou para junto de seu pai. Chega-te para mais perto, disse este. Elisa obedeceu. Julião tinha os braços atados, mas podia mover, ainda que pouco, as mãos. Procurou afagar Elisa, tocando-lhe as faces e beijando-lhe a cabeça. Ela inclinou-se e escondeu o rosto no peito de seu pai. A sentinela não dava fé do que se passava. Depois de alguns minutos do abraço de Elisa e Julião, ouviu-se um grito agudíssimo. A sentinela correu aos 2. Elisa caíra completamente, banhada em sangue. Julião tinha procurado a custo apoderar-se de uma faca de caça deixada por Carlos sobre uma cadeira. Apenas o conseguiu, cravou-a no peito de Elisa. Quando a sentinela correu para ele, não teve tempo de evitar o segundo golpe, com que Julião tornou mais profunda e mortal a primeira ferida. Elisa rolou no chão nas últimas convulsões. Assassino! Clamou a sentinela. Salvador! Salvei minha filha da desonra. Meu pai! Murmurava a pobre pequena expirando. Julião, voltando-se para o cadáver, disse, derramando 2 lágrimas, 2 só, mais 2 lavas rebentadas do vulcão de sua alma. Dize a Deus, minha filha, que te mandei mais cedo para junto dele para salvar-te da desonra. Depois fechou os olhos e esperou. Não tardou que entrasse Carlos, acompanhado de uma autoridade policial e vários soldados. Saindo da casa de Julião,
teve a ideia danada de ir declarar à autoridade que o velho lavrador tentará contra a vida dele, razão por que teve de lutar, e conseguirá deixá-lo amarrado. A surpresa de Carlos e dos policiais foi grande. Não cuidavam encontrar o espetáculo que a seus olhos se ofereceu. Julião foi preso. Não negou o crime. Somente reservou-se para contar as circunstâncias dele na ocasião competente. A velha parenta foi desatada, desamordaçada e conduzida à fazenda de Pio. Julião, depois de contar-me toda a história cujo resumo acabo de fazer, perguntou-me: Diga-me, senhor doutor, pode ser meu advogado? Não sou criminoso? Serei seu advogado. Descanse, estou certo de que os juízes reconhecerão as circunstâncias atenuantes do delito. Oh! Não é isso que me aterroriza. Seja ou não condenado pelos homens, é coisa que nada monta para mim. Se os juízes não forem pais, não me compreenderão, e então é natural que sigam os ditames da lei. Não matarás, é dos mandamentos, eu bem sei. Não quis magoar a alma do pobre pai continuando naquele diálogo. Despedi-me dele e disse que voltaria depois. Saí da cadeia alvoroçado. Não era romance, era tragédia o que eu acabava de ouvir. No caminho as ideias se me clarearam. Meu espírito voltou-se 23 séculos atrás, e pude ver, no seio da sociedade romana, um caso idêntico ao que se dava na vila de. Todos conhecem a lúgubre tragédia de Virginius. Tito Livio, Diodoro de Sicília e outros antigos falam dela circunstanciadamente. Foi essa tragédia a precursora da queda dos decênviros. Um destes, Apio Cláudio, apaixonou-se por Virgínia, filha de Virginius. Como fosse impossível de tomá-la por simples simpatia, determinou o decênviro empregar um meio violento. O meio foi escravizá-la. Peitou um sicofanta, que apresentou-se aos tribunais reclamando a entrega de Virgínia, sua escrava. O desventurado pai, não conseguindo comover nem por seus rogos, nem por suas ameaças, travou de uma faca de açougue e cravou-a no peito de Virgínia. Pouco depois caíam os decênviros e restabelecia-se o consulado. No caso de Julião não haviam decênviros para abater nem cônsules para levantar, mas havia a moral ultrajada e a malvadez triunfante. Infelizmente estão ainda longe, esta, da geral repulsão, aquela, do respeito universal. Capítulo 3. Fazendo todas estas reflexões, encaminhava-me eu para a casa do amigo em que estava hospedado. Ocorreu-me uma ideia, a de ir à fazenda de Pio, autor do bilhete que me chamara da corte, e de quem eu podia saber muita coisa mais. Não insisto em observar a circunstância de ser o velho fazendeiro quem se interessava pelo réu e pagava as despesas da defesa nos tribunais. Já o leitor terá feito essa observação, realmente honrosa para aquele Deus da terra. O sol, apesar da estação, queimava suficientemente o viandante. Ir a pé à fazenda quando podia ir a cavalo era ganhar fadiga e perder tempo sem proveito. Fui à casa e mandei aprontar o cavalo. O meu hóspede não estava em casa. Não quis esperá-lo, e sem mais companhia dirigi-me para a fazenda. Pio estava em casa. Mandei-lhe dizer que uma pessoa da corte desejava falar-lhe. Fui recebido incontinenti. Achei o velho fazendeiro em conversa com um velho padre. Pareciam, tanto o secular como o eclesiástico, dois verdadeiros soldados do Evangelho combinando-se para a mais extensa prática do bem. Tinham ambos a cabeça branca,
o olhar sereno, a postura grave e o gesto despretensioso. Transluzia-lhes nos olhos a bondade do coração. Levantaram-se quando apareci e vieram cumprimentar-me. O fazendeiro era quem chamava mais a minha atenção, pelo que ouvirá dizer dele ao meu amigo e ao pai de Elisa. Pude observá-lo durante alguns minutos. Era impossível ver aquele homem e não adivinhar o que ele era. Com uma palavra branda e insinuante disse-me que diante do capelão não tinha segredos, e que eu dissesse o que tinha para dizer. E começou por me perguntar quem era eu. Disse-lhe, ou mostrei-lhe o bilhete, declarando que sabia ser dele, razão por que o procurara. Depois de algum silêncio disse-me: Já falou a Julião? Já. Conhece então toda a história. Sei do que ele me contou. O que ele lhe contou é o que se passou. Foi uma triste história que me envelheceu ainda mais em poucos dias. Reservou-me o céu aquela tortura para o último quartel da vida. Soube o que fez. É sofrendo que se aprende. Foi melhor. Se meu filho havia de esperar que eu morresse para praticar atos tais com impunidade, bom foi que o fizesse antes, seguindo-se assim ao delito o castigo que mereceu. A palavra o castigo o impressionou-me. Não me pude ter e disse-lhe: Fala em castigo. Pois castigou seu filho? Pois então. Quem é o autor da morte de Elisa? Oh! Isso não, disse eu. Não foi autor, foi causa. Mas quem foi o autor da violência à pobre pequena? Foi de certo meu filho. Mas esse castigo? Descanse, disse o velho adivinhando a minha indiscreta inquietação. Carlos recebeu um castigo honroso, ou, por outra, sofre como castigo aquilo que devia receber como honra. Eu o conheço. Os cômodos da vida que teve, a carta que alcançou pelo estudo, e certa dose de vaidade que todos nós recebemos do berço, e que o berço lhe deu a ele em grande dose, tudo isso é que o castiga neste momento, porque tudo foi desfeito pelo gênero de vida que lhe fiz adotar. Carlos é agora soldado. Soldado! Exclamei eu. É verdade. Objetou-me que era doutor. Disse-lhe que devia lembrar-se de que o era quando penetrou na casa de Julião. Há muito pedido, mandei-o para o sul, com promessa jurada, e avisos particulares e reiterados, de que, mal chegasse ali, assentasse praça em um batalhão de linha. Não é um castigo honroso? Sirva a sua pátria, e guarde a fazenda e a honra dos seus concidadãos, vê o melhor meio de aprender a guardar a honra própria. Continuamos em nossa conversa durante 2 horas quase. O velho fazendeiro mostrava-se magoadíssimo sempre que volvíamos a falar do caso de Julião. Depois que lhe declarei que tomava conta da causa em defesa do réu, instou comigo para que nada poupasse a fim de alcançar a diminuição da pena de Julião. Se for preciso, dizia ele, apreciar com as considerações devidas o ato de meu filho, não se acanhe, esqueça-se de mim, porque eu também me esqueço de meu filho. Cumprimentei aquela virtude romana, despedi-me do padre, e saí, depois de prometer tudo o que me foi pedido. Capítulo 4. Então, falaste a Julião? Perguntou o meu amigo quando me viu entrar em casa. Falei, e falei também ao pai de todos. Que história, meu amigo! Parece um sonho. Não te disse? E defendes o réu? Com toda a certeza.
Fui jantar, e passei o resto da tarde conversando acerca do ato de Julião e das virtudes do fazendeiro. Poucos dias depois instalou-se o júri onde tinha de comparecer Julião. De todas as causas, era aquela que mais medo me fazia, ou não que eu duvidasse das atenuantes do crime, mas porque receava não estar na altura da causa. Toda a noite da véspera foi para mim de verdadeira insônia. Enfim raiou o dia marcado para o julgamento de Julião. Levantei-me, comi pouco e distraído, e vesti-me. Entrou-me no quarto o meu amigo. Lá te vou ouvir, disse-me ele abraçando. Confessei-lhe os meus receios, mas ele, para animar-me, entreteceu uma grinalda de elogios que eu mal pude ouvir, no meio das minhas preocupações. Saímos. Dispenso os leitores da narração do que se passou no júri. O crime foi provado pelo depoimento das testemunhas, nem Julião o negou nunca. Mas apesar de tudo, da confissão e da prova testemunhal, auditório, jurados, juiz e promotor, todos tinham pregados no réu olhos de simpatia, admiração e compaixão. A acusação limitou-se a referir o depoimento das testemunhas, e quando, terminando o seu discurso, teve de pedir a pena para o réu, o promotor mostrava-se envergonhado de estar trêmulo e comovido. Tocou-me a vez de falar. Não sei o que disse. Sei que as mais ruidosas provas de adesão surgiam no meio do silêncio geral. Quando terminei, 2 homens invadiram a sala e abraçaram-me comovidos, o fazendeiro e o meu amigo. Julião foi condenado a 10 anos de prisão. Os jurados tinham ouvido a lei, e igualmente, talvez, o coração. Capítulo 5. No momento em que escrevo estas páginas, Julião, tendo já cumprido a sentença, vive na fazenda de Pio. Pio não quis que ele voltasse ao lugar em que se dera a catástrofe, e fá-lo residir ao pé de si. O velho fazendeiro tinha feito recolher as cinzas de Elisa em uma urna, ao pé da qual vão ambos orar todas as semanas. Aqueles 2 pais, que assistiram ao funeral das suas esperanças, acham-se ligados intimamente pelos laços do infortúnio. Na fazenda fala-se sempre de Elisa, mas nunca de Carlos. Pio é o primeiro a não magoar o coração de Julião com a lembrança daquele que o levou a matar sua filha. Quanto a Carlos, vai resgatando como pode o crime com que atentou contra a honra de uma donzela e contra a felicidade de 2 pais. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!